de 7 para 8. Falei, então, é 10 a 7, vamos para 10 oitava? É. Vamos fazer a conta dos zeros aqui? Quanto está aumentando? É muito ou é pouco? Não sei. Se fosse dinheiro, era muito ou era pouco? Era muito. Bactéria é. Bactéria é também. Então a gente precisa entender essa questão do exponencial, tá? Maior produção de ácidos, competição por açúcares com a levedura. E é aqui que mora o perigo. Por que a gente não quer bactéria no processo? Porque elas vão competir com as leveduras em relação à performance e produtividade no etanol, tá? Outro ponto importante que a gente também não pode negligenciar. Quando a gente fala em limpeza remove matéria orgânica, sais e sujeira da superfície. Não está relacionada à contaminação. A gente tem vários nomes que a gente pode dar para isso, mas quando a gente está falando em remoção de contaminação, a gente tem que falar asepsia. E eu, como filha de professor de português, meu pai ama latim, eu sempre vou buscar a origem das palavras. O que quer dizer asepsia? Toda palavra que tem um A, tá lembrando, né? Então é sem, sepsis, putrefação, ausência de vida microbiana, sem tá podre, né? Sem tá ruim, tá contaminado. É um conjunto de práticas para prevenir e controlar a contaminação. Isso é asepsia. Por isso que a gente precisa usar produtos apropriados, a gente precisa usar, em geral, água quente, caldo quente, freio massa, para a gente conseguir fazer esse controle, tá? E junto com essa questão da asepsia, sempre eu gosto de trazer essa questão da formação dos biofilmes. É uma fonte de nódulo bacteriano, que geralmente ela começa assim, tem uma aderência, tem uma expansão desse biofilme, e depois ele quebra, ele rompe e ele solta bactérias e leveduras, tá? Essa é a grande sacada do biofilme. Aqui elas não estão em competição, aqui elas estão em sinergia, elas estão se protegendo. Dificuldade de asepsia, porque ela libera exopolissacarídeos, esse exopolissacarídeos vão formar uma crosta que dificulta a asepsia, ele potencializa aí essa redução da velocidade da vazão de fluxo, tá? Você pega a população que tem um biofilme muito forte por muito tempo, praticamente precisa eliminar, não consegue mais fazer limpeza. Biocorrosão também é um ponto importante aqui, tá? Elas produzem ácidos, esses ácidos vão formar os micropites, e isso vai causar microfuros que às vezes são imperceptíveis, a hora que você vê já está tudo contaminado. Leveduras que a gente já falou. E aqui vem, gente, eu não sei se isso é novidade para todo mundo, mas quando eu descobri isso eu entendi muita coisa. Quando a gente fala em coexistência, se a gente fosse trazer para o nosso mundo real, é como se fosse um grupão de WhatsApp das bactérias, tá? Elas conversam, e elas se comunicam, e elas se protegem, porque elas se antecipam e elas mandam esses sinais para o meio, falando que elas precisam ficar aqui porque vai dar problema, tá? Esse coexistência provavelmente é o que explica essa evolução delas por tantos anos, milhões de anos presentes aqui. E vão viver por mais, a gente não vai estar aqui mais para contar a história, elas vão continuar, porque elas se adaptam com muita facilidade. Quando a gente fala em contaminação, o que vocês lembram? O que vem na cabeça de vocês? Vai, gente, vamos lá. Sujeira, mas qual é o principal micro-organismo que a gente pensa quando a gente fala em contaminação? Bactérias, vasculentes. Só que as leveduras também podem contaminar o processo. Elas podem ser saccharomyces ou não saccharomyces, que aí é pior, né? Porque saccharomyces ainda faz etanol, não saccharomyces, aí ela só pega o açúcar e tchau. Competição das leveduras selecionadas com as que estão entrando sem ser combinadas. São as leveduras nativas, e aí vem uma chuva de nomes aí que a gente pode dar: indígena, nativa, selvagem, silene, mas já vem de leveduras, né? Dá para dar um monte de nome. Podem causar problemas operacionais.
bactérias também são as que mais contaminam o processo. Elas são classificadas de acordo com a sua coloração, sendo gram-positivas ou gram-negativas. Geralmente em formato de bastonete, é o que a gente monta na microscopia. Podem ser homofermentativas ou heterofermentativas. Alguns exemplos, das principais, bacilos e lactobacilos, são as principais contaminantes, formato de bastonete, predominam no processo, são acidófilos e suportam soluções ricas em açúcares. Muitas espécies produzem esporos, e aqui mora o perigo, porque aí fica difícil demais de controlar, porque elas se protegem. Além do seu filme, tem essa questão da esporulação. Elas suportam também elevados teores de sulfito, cálcio, ácido lático e destano. Elas se adaptam e elas resistem ao meio. Alguns nomes das principais contaminantes,